Quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deveria ser um costume, né? A gente, quando vai falar, primeiro saudar as pessoas que provavelmente vão estar nos ouvindo. Mas eu não faço isso, né? E eu não faço isso não é por falta de educação ou respeito. Eu não faço isso porque as pessoas não têm paciência sequer de ouvir uma palavra da parte de Deus. Então, para não perder tempo com esse tipo de saudação, eu sempre inicio os meus vídeos como assim, saio que nem cantando pneu, né? Mas eu quero dizer para você que me ouve nessa hora que eu tenho uma palavra de Deus para você nesse momento. Está escrito no livro de Provérbios, né? Estou com a Bíblia aqui na mão. Provérbios no capítulo 8, versículo 35 e 36, que é muito importante. Ela diz assim: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Esse versículo aqui no capítulo 8 e capítulo 8, versículo 35 e 36 do livro de Provérbios, ele é uma sentença chave destes dois capítulos, o capítulo 8 e o capítulo 9, que fala sobre a excelência da sabedoria. E aí, em se tratando de excelência da sabedoria, eu preguei sobre essa palavra domingo agora na igreja. Eu ia gravar a mensagem, porém, quando a gente está para gravar um vídeo, tem que ter um preparo muito grande com a câmera, né? Enfim, e isso daí dá muito trabalho. E eu acabei pregando a palavra ali para as pessoas que estavam presentes. Graças a Deus tinha um número muito bom de pessoas, em torno de 26, 28 pessoas, né? Que eu considero um número muito bom, porque né, é sempre nessa média de pessoas que tem ali. Para um trabalho que começou há 2 ou 3 meses, é muito bom. E eu também não me importo com a questão da multidão, né? Não me importo com a questão de multidão, de falar para muitos ou para poucos. Eu nunca tive esse problema comigo, porque tudo se resume numa coisa assim. Por exemplo, esses dias eu estava vendo um filme e um personagem falou uma coisa muito importante. Eu, por exemplo, aprendo toda hora, né? Em todo lugar, né? E já explico para você por que, que a gente pode aprender em todo lugar. E o personagem falava assim: meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Tudo na vida, toda a motivação do ser humano se resume em uma frase: o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho com isso? E é exatamente isso que se passa na cabeça da maioria das pessoas. Então, a gente fica pensando, mas o que é que eu ganho com isso quando eu tenho que fazer alguma coisa? Quando eu tenho que assistir um vídeo, quando eu tenho que fazer qualquer coisa, quando alguém me convida para um empreendimento ou qualquer coisa, a primeira coisa que ele pensa é isso: o que é que eu ganho com isso? Né? Então, eu vou dizer para você o que, que eu ganho fazendo vídeo. Eu estou juntando um tesouro lá no céu. Eu estou juntando um bom tesouro na presença de Deus. Eu não ganho nada com isso aqui, mas certamente vou ganhar e vou ser recompensado, porque o meu trabalho, aquilo que eu faço para Deus. Eu não faço vídeo para aparecer, eu não faço vídeo para me tornar conhecido, eu não faço vídeo para ficar famoso, eu não faço vídeo para ganhar dinheiro, eu não faço vídeo por uma necessidade de estar sempre em evidência. Eu faço vídeo porque esse é o meu dever: pregar a palavra de Deus, falar de Jesus Cristo, falar que Deus é bom enquanto estou vivo. Porque conforme Ezequias, quando ele estava para morrer, quando Deus mandou dizer para ele: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, ele voltou os seus olhos, o seu rosto para a parede, chorou amargamente e disse ao Senhor: lembra-te
de que tenho andado diante de ti com o coração perfeito, fazendo a tua vontade, andando nos teus caminhos e buscando sempre te agradar em tudo. E ele disse para Deus uma palavra, um argumento que é muito diferente dos argumentos que a gente vê outras pessoas falarem. As pessoas às vezes ficam doentes, estão para morrer, estão desenganadas dos médicos, estão ali às vezes com uma doença terminal e ficam fazendo promessas. Ah, Senhor, se tu me sarar, eu vou fazer isso. Se tu me der saúde, eu vou fazer aquilo. Não é assim que se age. Não é dessa maneira que a gente age. Ele fez diferente. Ele disse assim, lembra-te que eu andava diante de ti quando eu estava bem e com saúde. E aí ele diz uma coisa que me chama muita atenção. Ele diz assim, os vivos, estes falarão da tua bondade. Os mortos não podem louvar-te, porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. A morte não pode glorificar a Deus. A sepultura não falará da tua bondade, como eu hoje faço. Então ele estava dizendo para Deus o seguinte, os mortos não te servem de nada, porque os mortos não pregam o evangelho, os mortos não falam da bondade de Deus, os mortos não falam das tuas obras, os vivos, esses falarão da tua bondade. E então Deus mandou o profeta voltar e falar com ele e dizer assim, olha, assim diz o Senhor, eu te dou mais 15 anos de vida. Porque ele convenceu a Deus com os argumentos dele. Quer dizer, não é o fato da pessoa estar morrendo e ficar fazendo promessas, estar em desespero, enrolado na vida, cheio de problemas, fazendo mais promessas a Deus do que as promessas que Deus faz para ele. Não é assim. A gente tem que aproveitar o tempo que Deus nos dá enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente tem condições. Porque o dia que a gente ficar doente pode dizer, olha Senhor, quando eu estava bem, eu pregava. Eu não perdi nenhuma oportunidade de pregar a tua palavra. Então a questão é, tudo que a gente faz na vida é o que é que eu ganho com isso? Aqui no mundo eu não ganho nada com isso. Eu não ganho nada porque não espero recompensa nenhuma nesta vida. Mas a minha recompensa vem do Senhor, né? O meu socorro vem do Senhor. A minha responsabilidade está com Deus. Faço isso como um trabalho que faço para Deus. E lamento profundamente que as pessoas não tenham sequer paciência para escutar um vídeo como esse, porque suas cabeças estão cheias de vento, se alimentam de vento, se alimentam de bobagem, se alimentam de frivolidades, se alimentam de coisas inúteis, né? Não perdem o tempo em escutar a palavra de Deus e entender que a vida, para ser vivida de forma da melhor maneira possível, tem que ser vivida com sabedoria. E sabedoria é uma coisa que só Deus dá. A sabedoria a gente não encontra no colégio, a gente não encontra na teologia, a gente não encontra nos livros de história, a gente não encontra nas conversas com homens, porque conhecimento não é sabedoria. A sabedoria é a capacidade de você aplicar o conhecimento que você tem. A sabedoria é um dom de Deus. Quem não tem sabedoria não deve buscá-la nos livros, nem nas pregações, nem na internet. Quem precisa de conhecimento, sim, que vai em busca dessas coisas. Mas sabedoria só Deus pode nos dar. A sabedoria é um dom de Deus, é um dom que Deus nos dá. E é lamentável que uma palavra tão extraordinária como essa não encontre lugar no coração das pessoas. Olha só o que diz essa palavra. Quem me achar, achará a vida. Aquele que me encontra a vida. Isso é a sabedoria personificada. É como se a sabedoria assumisse uma personalidade de uma pessoa. Então, nesse caso, a sabedoria está personificada dizendo, aquele que me acha encontrará a vida. Aquele que encontrar a sabedoria encontrará a vida. Aquele que peca contra mim
violentará a sua própria alma. Aquele que peca contra a sabedoria, aquele que insiste em andar junto com os tolos, aqueles que insistem em viver na tolice, em viver com a mente vazia, se alimentando de vento, se alimentando de nada, muitas vezes até indo na igreja em busca daquelas pregações fantasiosas, aquelas pregações repetitivas, aquelas pregações que não deixam, que deixa a mente da pessoa ainda mais vazia do que o que se encontrava antes. Mas uma palavra de peso, uma palavra que tem sabedoria, uma palavra que é uma semente plantada no coração, a pessoa não tem. Eu fico pensando comigo mesmo. Eu nunca, desde a minha mocidade, eu sempre me vi pregando num estádio de futebol, pregando para multidões, porque esse era um desejo que eu tinha no meu coração. Mas até hoje, isso jamais aconteceu. Nunca fui uma pessoa muito requisitada para pregar, porque as pessoas não gostam desse tipo de pregação. As pessoas não gostam do ensino. As pessoas não gostam de aprender. As pessoas não preferem a frivolidade do momento, mas não querem a sabedoria de Deus. E por isso a Bíblia diz: aquele que peca contra mim violenta a sua própria alma. O que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Quer dizer, aquele que peca contra a sabedoria, valorizando a tolice, desprezando a sabedoria, ele peca contra a sua própria alma. Aqueles que me aborrecem amam a morte. Aqueles que não gostam de ouvir conselhos. Aqueles que não gostam de ouvir a pregação da palavra de Deus. Aqueles que não têm paciência para aprender como viver com qualidade de vida. Esses amam a morte. Eles se aproximam da morte, eles se aproximam das doenças, das enfermidades, das coisas. Quando a destruição vem sobre eles, então eles enchem Deus de promessa. É Deus que nos faz promessas. Mas esse tipo de gente, eles fazem muitas promessas. Se tu me der isso, eu faço isso. Se tu me fizer assim, eu faço aquilo. Se tu me der isso, eu faço aquilo. O homem mais sábio que viveu na face da terra, Salomão, ele passou o tempo da sua vida tentando descobrir como o homem poderia o que o homem poderia fazer melhor com a sua vida. O que ele poderia fazer de melhor na sua existência na face da terra. E pediu a Deus sabedoria. Sabedoria traz poder, traz riqueza, traz honra. Mas os tolos buscam riqueza, buscam honra, buscam fama sem sabedoria. Enquanto que a sabedoria é que traz riqueza, a sabedoria traz poder, a sabedoria traz honra. A Bíblia diz que pela sabedoria reinam os reis da terra, né? Os grandes homens da terra, países grandes como os Estados Unidos, como eu falei na minha pregação, né? É a maior potência da face da terra, porque homens sábios, homens tementes a Deus, colonizaram aquele país. Não é como o nosso, aonde tolos, aonde corruptos, onde pessoas que não têm um mínimo de temor de Deus governam a nossa nação para levar a sempre um país rico, poderoso como o Brasil. Não consegue sair nunca desta miséria, deste buraco, nunca, jamais conseguiu se livrar da mediocridade por causa do tipo de governante inútil, tolo, né? Sem conhecimento de Deus, sem temor de Deus na sua vida. Porque eu dizia assim, lá nos países do outro lado do mundo, eles entendem que temer a Deus é o princípio da sabedoria. E aí ele diz assim: eu não vou roubar esse litro de leite aqui que foi dado para uma criança, eu não vou roubar o dinheiro deles, porque isso vai trazer desgraça para a minha vida. E aí um amigo, um pastor que estava do meu lado ouvindo, diz assim: não, aqui eles não roubam só o litro de leite, eles roubam a vaca. E é verdade. Então sabedoria é o que você precisa para viver. Sabedoria é o que você precisa para superar as dificuldades que você tem na sua vida. Mas como você perde muito tempo vendo vídeo de 1 minuto, de 2 minutos, enchendo a sua cabeça de bobagem, de coisas tolas, você não tem sabedoria para viver. E a Bíblia diz que aquele que me odeia, aquele que não gosta da sabedoria, ama a morte. Mas aquele que me achará a vida. Então, sabedoria é Deus que te dá.
esse é o princípio. Ama a sabedoria, busque ela, peça a Deus. Se você não tem sabedoria, peça sabedoria a Deus. E a sabedoria começa assim, com o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa é a base, esse é o fundamento. Se você quiser ter um coração sábio, tema a Deus, afaste-se do mal. E Deus iluminará o seu entendimento, dará a você sabedoria, graça e força para você vencer as dificuldades do dia a dia. Porque quem tem sabedoria tem vida, e a sabedoria é um dom de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te faça muito próspero e abençoado nesta vida, te dando saúde, paz, alegria e felicidade, que é isso que nós precisamos para viver a vida com abundância que o Senhor nos prometeu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.